Você não vai treinar para uma maratona da mesma forma como você treina para uma prova de 5 quilômetros. Da mesma forma que você não vai estudar para que o seu inglês chegue no nível avançado, da mesma forma que você estuda para tirar o seu inglês do básico. Hello everyone! Esse aqui é mais um vídeo da série Saindo do Limbo. Então, uma sequência de vídeos onde eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer para tirar o seu inglês do limbo do intermediário. Então, se você está nesse momento da sua jornada, onde o seu inglês ele já é funcional, você já consegue se comunicar, mas você ainda sente muitas travas, sente que não consegue elaborar suas ideias da melhor forma possível, ou que você poderia falar melhor, né? Você quer se expressar melhor em inglês. Essa sequência de vídeos aqui é pra você, tá? A gente já tem o primeiro vídeo dessa série. Se você não assistiu, tá disponível no meu canal. É só clicar ali no meu canal e ir pros vídeos que você vai ter lá o primeiro vídeo, onde eu falei basicamente dos erros que você provavelmente está cometendo e como corrigir esses erros para transformar o seu inglês de intermediário em avançado. E hoje a gente vai falar justamente como essa jornada de sair do básico para o intermediário é diferente da jornada de sair do intermediário para o avançado. Então vamos pensar aqui comigo. Quando você está treinando para uma prova de 5 quilômetros, mais ou menos você consegue fazer essa prova em 20 minutos, em meia hora. Então os seus treinos eles vão ali respeitar esse ritmo, né? De fazer 5 minutos, você vai melhorando o seu pace e tudo mais, controlando a sua respiração. Tudo parece muito difícil no começo. Ninguém começa treinando para uma maratona, né? Primeiro você começa treinando para uma prova de 5 quilômetros, assim como em inglês você não começa aprendendo inglês com algo muito avançado. Você começa aprendendo inglês com algo mais básico ali, né? No primeiro nível, super normal. Essa é a jornada. Mas depois você vai treinar para 10 quilômetros, depois você vai treinar para 15, depois você vai treinar para 21 e depois você treina para uma maratona, tá? Então tem uma jornada aí até você chegar na maratona de fato. Você não vai de primeira treinar para uma maratona, isso a gente sabe. A mesma coisa com o inglês. Então com o inglês, primeiro você vai começar a sua jornada com o inglês básico. E aí depois você vai fazer essa jornada para o inglês intermediário e chegando no inglês intermediário, quando o seu inglês já é funcional, você já consegue se comunicar, você vai ter uma nova jornada agora para o avançado. E assim como cada etapa da corrida, o treino ele muda, a intensidade do treino muda, as estratégias do seu treino vão mudar, a mesma coisa aprendendo inglês. Então as estratégias de estudos, elas precisam mudar. O que funciona quando você está no começo da jornada com o seu inglês? Fazer 15 minutinhos por dia. Eu tenho certeza que você já ouviu essa dica aí na internet. Você não precisa estudar 5 horas por dia para aprender inglês. Você ter frequência nos seus estudos é muito mais importante do que volume. Isso é muito verdade. Para você aprender inglês, aprender, né, esse primeiro momento da sua jornada, a consistência, a frequência, ela vai ser muito mais importante do que a quantidade. É muito melhor estudar 15 minutos todos os dias do que só 1 hora, uma vez por semana. Porém, isso muda muito quando a gente quer chegar no nível avançado. Quando a gente já tem o inglês funcional, quando a gente já está no nível intermediário e a gente quer chegar nesse próximo nível, a gente quer ir para o nível avançado. Por quê? Porque o nível avançado, ele tem 2 pontos principais que a gente precisa realmente mudar as estratégias que a gente usa para estudar. A primeira é complexidade e a segunda é volume. A gente tem essa ideia de que o inglês avançado é usar palavras difíceis, usar palavras rebuscadas, né? Usar, sei lá, expressões, essas coisas assim. E isso, de fato, faz parte do inglês avançado, mas o inglês avançado é aquele inglês que te permite trazer nuance, que te permite trazer complexidade para o que você está falando e que te permite se comunicar de forma profunda sobre algum tópico. Então, é aquele inglês que você vai usar, por exemplo, se você quer inglês acadêmico. Então, no ambiente acadêmico, você precisa o quê? Elaborar ideias, precisa trazer argumentos, precisa escrever textos longos, precisa fazer apresentações longas. Então, o inglês para o trabalho, se você está imerso no inglês para o trabalho, talvez você precise elaborar melhor as suas ideias, precisa escrever relatórios e nesse relatório você precisa de argumentações, precisa negociar. Então, todas essas habilidades que você vai construir com o inglês no nível avançado, elas exigem um treino muito mais denso, mais volumoso e que te permite trabalhar essa complexidade. Não tem como a gente trabalhar essa complexidade com treinos de 15 minutos, com Duolingo todos os dias, porque isso não vai dar material suficiente para a gente conseguir chegar nesse nível de nuance, nesse nível de desenvolvimento de ideias, de argumentos que o inglês avançado precisa. Então, o inglês avançado, ele não é sobre saber mais, mas ele é sobre se expressar melhor
com mais precisão, com um vocabulário muito mais elaborado, mas de forma em que as ideias façam sentido, que você traga nuances. Então, esse é o momento da gente fala sempre sobre prós e cons de alguma coisa, sobre benefícios e não benefícios, sobre o que vai ser positivo, o que vai ser negativo, onde a gente tenta persuadir alguém sobre alguma ideia. Então, o inglês avançado, ele é muito mais sobre essa elaboração de ideias do que só falar palavras mais rebuscadas, assim como na maratona. Então a maratona, eu não sou maratonista, tá? Por sinal, eu não corro, não faço nada de corrida, eu faço exercício físico, mas eu não corro. Mas pensando aqui, fazendo esse paralelo com o universo da corrida, então quando você tá começando a sua jornada, as estratégias que você usa ali para correr 5, 10 quilômetros não são as mesmas estratégias que você usa para correr uma maratona. Então uma maratona, ela é muito mais intensa, é uma prova muito mais longa, né? Uma prova, sei lá, de 2, 3 horas de duração. Então, é uma prova que você vai passar muito tempo ali correndo, você precisa saber o momento certo de se hidratar, você precisa saber, enfim, controlar muito melhor a sua respiração por um período muito mais longo. Então, pensa que o inglês avançado é basicamente isso, é você conseguir elaborar uma ideia e estruturar essa ideia de forma mais longa, de forma mais bem construída. Então, é como se a gente, comparando aqui com o português, por exemplo, eu aqui gravando um vídeo pro YouTube. Imagina que eu tô fazendo, né, elaborando essas ideias aqui em português para vocês. Fazer essa mesma elaboração em inglês é o que torna o meu inglês avançado. Então eu vou te falar aqui coisas ridículas que você vai fazer no seu dia a dia, na sua jornada. Então esquece os 15 minutos por dia, esquece o Duolingo. Eu vou te falar aqui de fato o que você pode fazer para chegar nesse nível, para começar a evoluir e correr a sua maratona no inglês, tá? A primeira dica que eu vou te dar é consuma inglês que está acima do seu nível. Então seleciona tópicos que você se interessa. Eu, por exemplo, gosto muito de pesquisas sobre a mente humana, sobre neurociência, sobre aprendizado, mas eu também gosto muito sobre o mundo da beleza, sobre moda. Então pega assuntos que você se interessa e tenta ver conteúdos densos sobre esses assuntos. Tenta ouvir a opinião de outras pessoas sobre aquele assunto. Então pega um artigo que um nativo escreveu sobre aquele assunto, pega um podcast que o nativo falou sobre aquele assunto, pega, sei lá, um vídeo no YouTube, aqui você tá no YouTube, então pega um vídeo aqui do YouTube de alguém falando sobre esse assunto e pega um conteúdo denso, tá? Pega um conteúdo aí de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. É nesses conteúdos longos que você vai conseguir ver como é que a pessoa tá desenvolvendo ali a argumentação dela. Lembra que o inglês avançado é sobre a gente desenvolver, de fato, esse poder, essa habilidade de argumentação. Então, consome algo que está acima do seu nível mesmo. Eu ainda não consigo entender tudo, ainda é muita informação para mim, mas se habitua a consumir esses conteúdos mais densos e que estão, de fato, acima do seu nível. A segunda é algo que a gente ignora por boa parte do nosso processo, mas pra mim fez toda a diferença pra chegar no nível avançado. E que se você não tiver preguiça de fazer isso, eu te prometo que vai te ajudar muito a evoluir o seu inglês. Writing. Então, a escrita, ela é poderosa para a gente conseguir organizar as nossas ideias. Lógico que escrever e falar são duas habilidades diferentes. Quando a gente fala, a gente é muito mais espontâneo. Existem alguns elementos da fala que a escrita não possui. Mas com a escrita, com a ajuda do writing, a gente consegue organizar melhor as nossas ideias e trabalhar esse poder de argumentação, de ponderar coisas, de mostrar lados, de falar de prós e cons. Então, a escrita vai te ajudar muito a organizar as suas ideias e uma vez que essas ideias estão organizadas, você consegue transmitir isso na fala. E o terceiro ponto é justamente você começar a falar sobre esse assunto. Então, grava um áudio que tem, no mínimo, 3 minutos, tá? Treinos de, no mínimo, 3 minutos. Porque menos que isso, você não consegue desenvolver um argumento legal. Então, 3 minutos, você vai ali, ó, pega o gravador, pega o seu celular, abre uma conversa com você mesmo no WhatsApp e faz esse treino de speaking falando sobre aquele assunto. Você já consumiu inglês, você já teve ali o seu momento de organização de ideias, agora vai ser o seu momento de produção. Eu tenho certeza que com esse treino, com essas técnicas, você vai começar a ver o seu inglês evoluir. No começo vai ser muito difícil, porque se você está habituado com os 15 minutos, com o Duolingo, com frasezinhas em inglês, e não está habituado de fato a escrever textos em inglês, vai ser muito difícil no começo, mas prometo que vai fazer toda a diferença. Na verdade, eu tenho uma aula que eu gravei
onde eu mostro melhor essas estratégias e como inserir essas estratégias na sua rotina e falo com mais detalhes sobre essa diferença de inglês intermediário para inglês avançado. O link para você acessar essa aula tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Então você pode acessar essa aula clicando no link que tá aqui na descrição. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa um comentário que a gente vai continuar aí essa saga do Saindo do Limbo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!